Olá, sou o professor Rafael, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Nos módulos anteriores, vimos como é importante pensar em sistemas, falamos sobre as mudanças do clima, a mitigação e a adaptação e também discutimos os vários componentes da vulnerabilidade. Neste módulo, começamos a integrar todos estes conceitos, enfatizando a ideia de que os serviços ecossistêmicos podem contribuir muito para reduzir a nossa vulnerabilidade às mudanças do clima. Inicialmente, precisamos compreender o que são os ecossistemas. E para isso, eu peço que prestem atenção nesse cenário colocado aqui no quadro. Ele representa vários ambientes de uma bacia hidrográfica. Aqui temos montanhas ao fundo, rios que correm nessa direção, desaguam no mar, uma área de manguezal, do outro lado aqui área de praias com centro urbano, com seus prédios, hotéis, etc. Aqui temos uma área rural, com suas áreas de cultivo e de pecuária, e ainda temos outros ambientes representados na figura, especialmente as florestas, com uma porção protegida dentro de uma unidade de conservação. Esse é o cenário que servirá de exemplo para a nossa análise. Mas vocês conseguem indicar o que está faltando nesse ambiente para ele ser mais completo? De fato, faltam componentes essenciais aqui. Tenho comigo imagens de alguns seres vivos que estão faltando nessa paisagem. Precisamos colocar essas figuras nos locais mais adequados. Vou colocar as árvores aqui nas áreas florestais, as árvores de mangue, obviamente no manguezal, outras por aqui, plantas cultivadas, associadas então ao cultivo aqui na área rural, e alguns animais vou distribuir nessas posições. Normalmente, também associados a áreas florestais. Os peixes, obviamente, no mar ou nos rios. Um caranguejo para compor a área de manguezal. Alguns animais são mais típicos de ocorrerem próximos às ocupações humanas, como animais de criação ou os animais domésticos. E é claro, para essa figura ser mais completa, faltam ainda as pessoas. Eu vou colocar na área urbana e aqui na área rural. Percebam que a nossa figura ficou agora realmente muito mais completa, muito mais realista, mostrando a presença dos seres vivos e ainda indicando que algumas espécies são típicas de umas áreas, outras espécies são típicas de outras áreas. Os mangues, por exemplo, as árvores típicas do manguezal, com aqueles prolongamentos dos caules e das raízes, os rizóforos, que ajudam na estabilidade dessa árvore, que só ocorre em áreas muito lamosas, normalmente adaptadas ali ao sobe e desce das marés. Ótimo! Agora podemos seguir adiante. Um ecossistema pode ser definido como uma área contendo os seres vivos que ali habitam e suas interações, e os aspectos abióticos, físicos e químicos desta área, como umidade, temperatura, luminosidade, a constituição e textura do solo, enfim, tudo aquilo que não é vivo, mas interage com os seres vivos de alguma forma. De acordo com essa ideia, vocês podem identificar exemplos de ecossistemas aqui neste nosso cenário? Temos aqui vários exemplos representados na figura. O manguezal é um ecossistema constituído por elementos vivos, como as árvores e os caranguejos, e também, como dito anteriormente, o solo lamoso, no limite entre os ambientes terrestre e marinho, então, ora alagado pelo mar, ora exposto ao ar. Da mesma forma, na praia, com os seus habitantes e outras características. A floresta, da mesma forma. E a cidade, ou a zona rural, também são ecossistemas, que têm ali os seus seres vivos, e entre eles, agora, os seres humanos, e todos os parâmetros abióticos e suas interações. Mas é fácil perceber
que estes ecossistemas que citamos também interagem entre si. Um peixe nessa praia pode nadar até o manguezal para se alimentar do caranguejo, por exemplo. A abelha nesta floresta pode voar até a área rural para obter o néctar do qual se alimenta nas plantações. E a água das nascentes que estão na floresta formam um rio que chega até a cidade. Ou seja, podemos entender que estes ecossistemas compõem juntos um ecossistema maior, com componentes que interagem de forma direta ou indireta, ou seja, um sistema. Para ilustrar isto ainda melhor, observem esta figura. Imaginem que esta imagem está representando um ecossistema e seus componentes. Cada triângulo pode ser um destes componentes, como uma espécie, por exemplo. Quantos triângulos vocês conseguem identificar na imagem? Conseguem encontrar 13 triângulos? O que acontece se removermos um dos triângulos, um dos componentes do nosso ecossistema? O pequeno de cima, por exemplo. Quantos triângulos temos agora? Eram 13, tiramos um, mas sobraram menos que 12. Sobraram apenas 9. Por que isso aconteceu? Isto ocorreu porque havia uma interdependência entre alguns triângulos. Da mesma forma, nos ecossistemas, há uma interdependência entre as espécies e os outros componentes. Por exemplo, imaginem que aquele triângulo que retiramos era uma espécie de abelha. Tirando a abelha do ecossistema, comprometemos a polinização, outro componente que poderia ser um dos triângulos a mais que desapareceram. Mas sem polinização, outras espécies que dependiam disso para reproduzir também são prejudicadas, diminuindo mais triângulos. Voltando ao nosso cenário, é fácil perceber também que alguns componentes desse sistema são muito importantes para as pessoas, mesmo que estejam distantes de onde vivemos. Talvez aquela abelha faça a polinização desta lavoura e os produtos ali colhidos são consumidos pelas pessoas na cidade. Se imaginarmos ainda que os moradores da cidade obtêm a sua água deste rio, fica clara a dependência que estas pessoas têm de ecossistemas que podem estar muito distantes, mas que garantem o fornecimento e a qualidade da água deste rio. Por isso, é sempre importante pensarmos nas interdependências que citei anteriormente. E no contexto das mudanças do clima? Podemos imaginar que um dos efeitos das mudanças do clima nesta região poderia ser o aumento do volume de chuvas em uma determinada época do ano, o que poderia aumentar o risco de inundações. Uma ação para minimizar o efeito nocivo das inundações deveria considerar evitar o assoreamento do rio. Isto pode ser feito protegendo a mata ciliar, que já faz esse trabalho de proteção das margens dos rios naturalmente. Esta é a ideia dos chamados serviços ecossistêmicos, que queremos enfatizar e discutiremos mais na próxima atividade e no próximo vídeo. Então, observem as orientações deste módulo e até a próxima.